Dreamstime.com. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Otávio Correia, sou professor de design aqui da Especializa em Formação Profissional e nós vamos começar hoje a nossa segunda aula online. Vocês lembram que eu falei na outra aula, por causa da situação do coronavírus, da quarentena, a gente está fazendo o nosso processo agora de aulas práticas à distância. Junto desse vídeo você também vai receber um PDF para vocês estarem acompanhando e estudarem mais a fundo o que a gente vai falar e também um exercício para vocês estarem fazendo, que é muito importante para vocês manterem a frequência e o aprendizado de vocês. Bora para a aula então. Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre a série Abstract, que é uma série da Netflix que apresenta os melhores designers do mundo. Galera da fotografia, vídeo, ilustração, tipografia, designer de tênis, designer de automóveis, é uma coisa absurda. Essa série de 2017 tem 2 temporadas disponíveis na Netflix e eu super recomendo vocês assistirem. Na última aula a gente falou um pouquinho então sobre o trabalho de 2 designers gráficos, uma designer tipográfica que trabalhou com a última logo do Windows e um designer de produto digital que trabalhou com a nova interface do Instagram em 2015. Hoje eu quero apresentar para vocês mais 2 nomes que vocês têm aí no projeto de vocês também, que é o Christoph Niemann, que é um ilustrador de Nova York, e o Platon, que é um dos maiores fotógrafos do mundo. E a gente vai estudar a arte desses 2 para poder falar um pouquinho sobre o design editorial. Vocês lembram na primeira aula que a gente falou sobre as áreas do design e o editorial era responsável por revistas, jornais, livros e até mesmo blogs e sites hoje em dia. Porque, do mundo editorial não é mais só o mundo do papel, também está online. E é super importante o trabalho desse designer. Então a gente vai estudar um pouquinho e falar um pouquinho sobre os elementos que compõem o design editorial específico para a capa de revista. Como é um assunto muito vasto e muito extenso, a gente resolveu trabalhar isso em diversas aulas. Então hoje a gente vai ver como é feita uma capa de revista e por isso a gente vai estudar um pouquinho sobre o Christoph e sobre o Platon. O Christoph, ele é um ilustrador, ele mora em Nova York e trabalha lá e ele ilustra para a maioria das grandes revistas do mundo, incluindo a The New Yorker, revista Time, a revista de teatros, revistas de cinema que tem por lá, e ele faz ilustrações digitais e pequenas animações também com After Effects que são muito legais. Para The New Yorker, que é o que o episódio do Abstract vai focar, ele trabalhando num layout para New Yorker, ele vai trabalhar tanto a revista física quanto a revista digital. E o que é super legal é que ele trabalha as 2 mídias de formas diferentes. Na revista física, ele vai fazer a capa de um lado e de outro, mantendo a mesma imagem, como se a mulher estivesse entrando para dentro de um metrô. Só que na revista digital, ele faz isso com animação. E aí a capa da revista se mexe, tornando isso muito mais interessante para o leitor digital que não está vendo a parte de trás da revista. O que é super legal no trabalho do Christoph é que ele tem uma assinatura própria. Os desenhos que ele faz, as ilustrações que ele trabalha são muito próprios dele e carregam essa identidade. O que também é algo que a gente vê no nosso segundo caso de hoje, que é o Platon. Platon ele é um fotógrafo muito renomado, ele é super voltado para retratos e ele já retratou os maiores nomes do mundo. Ele faz os retratos das capas da revista Time, que é aquela revista que lista as pessoas mais influentes do mundo e a cada edição vem trazendo uma pessoa diferente. Ele já fotografou Barack Obama, Vladimir Putin e muitos outros grandes líderes e grandes influências ao redor do mundo para a revista Time. Vocês estão vendo aí no material de vocês e também no slide do vídeo algumas capas de revista que ele já fez. O que o Platon fala sobre a fotografia é que é mais do que simplesmente registrar um momento. Por um momento ali você se torna íntimo da pessoa que você está fotografando. E é isso que tem de tão forte. Ele também é responsável pelo People's Portfolio, que é um portfólio online de fotografias que ele faz ao redor do mundo, mostrando as situações de pobreza, fome, doença e outras questões que assolam a humanidade de uma forma muito característica. É um dos fotógrafos mais influentes que existem hoje em dia e tem menos de 40 anos, o que é super legal para a gente poder entender. Mas o que é que o trabalho de um ilustrador e o trabalho de um fotógrafo tem a ver com design gráfico?
Vamos lembrar lá na primeira aula, quando eu falei das áreas e dos campos que um designer poderia trabalhar, que a gente citou aí o design de ilustração e o design de fotografia, que podem ser utilizados no editorial. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, pega aí o seu PDF para poder me acompanhar agora um pouquinho como que isso funciona. O design editorial ele tem algumas premissas básicas. Uma capa de revista, por exemplo, que é o que o Platão e o Christoph faz. Quando eles fazem a capa de revista, eles fazem a fotografia e a ilustração. Isso não é o projeto da capa inteiro. Também vai entrar a logo, vai entrar manchetes, vai entrar dezenas de informações que precisam estar harmônicas com o trabalho que eles fizeram antes. No caso da New Yorker, nem tanto porque eles não utilizam manchetes na capa. Então só colocam a logo junto com a ilustração que o Christoph faz. Mas no caso do Platão, que faz retratos geralmente do rosto da pessoa em close-up, o designer editorial precisa trabalhar uma forma da revista manter as informações que tem que vir na capa e ainda assim manter uma harmonia que respeite o trabalho do fotógrafo e do ilustrador. Então esses são os elementos básicos do design editorial para a capa de revista. Ilustração ou fotografia, um ou outro, às vezes os dois numa grande mistura, logotipo da revista e também as informações, manchetes e todos os textos que precisam constar na capa. Para a gente ter um estudo de caso, a gente vai falar um pouquinho sobre a ABC Design, que é a maior revista de design do país. Aqui no Brasil, eles são o principal nome e a principal referência para designers, tanto iniciantes quanto os profissionais. E eles têm diversos conteúdos que são trazidos nas revistas que são lançadas a cada 2 meses. E o que é super legal é que esses conteúdos também são disponibilizados no site deles. Alguns conteúdos gratuitos, outros pagos, mas conteúdos extremamente relevantes para nós designers termos referências e entendermos as tendências, entendermos o que está acontecendo no mercado do design. Eles dão dicas, eles mostram trabalhos renomados, eles mostram as grandes tendências e o que está rolando e como a gente deve trabalhar, e isso é super legal. Quando a gente olha para as capas deles, e eu estou mostrando algumas para vocês, aí no material em PDF tem também, a gente vê algumas coisinhas que são bem características. Eles trabalham muito com ilustrações ou com fotografias que misturam com ilustrações. Por exemplo, essa capa que está mostrando essa foto absurda, que tem seres humanos com cabeças de cachorro e tudo mais, para poder falar um pouquinho sobre brasilidade, o que é super legal. Vocês veem nessas capas que todas elas têm a logo da ABC Design, que vem logo aqui no cantinho esquerdo, o que é uma coisa super interessante e super icônica. Quando a gente vê a revista numa prateleira, a gente já reconhece por causa da logo que está ali. Uma outra coisa que a gente vê nessa capa são as manchetes daquilo que a revista vai estar apresentando. Então, informações sobre alguma entrevista, informações sobre alguma nova tendência, alguma reportagem importante, elas vão constar na capa da revista. O que é super interessante de reparar é que, apesar de que as capas são extremamente diferentes umas das outras, os elementos básicos que compõem elas se mantêm os mesmos. A logo é sempre a mesma, apesar de ser apresentada em cores diferentes. A tipografia também é sempre a mesma e tem uma harmonia com a logo, também pode ser apresentada em cores diferentes, dependendo da ilustração. E as ilustrações sempre ocupam uma boa parte da capa. E o que é super legal e característico sobre essa revista é que ela é uma revista grande. Ela é maior do que as revistas normais, ela é impressa num formato maior, justamente para ter essa assinatura e para poder trabalhar essa ideia de ter realmente um display. É quase um pôster da ilustração e da fotografia que está sendo usada na capa. Eu trouxe aqui também uma capa de uma outra revista super interessante, que é a revista Artes Brasil. Essa daqui eu estou escondendo e não vou mostrar para vocês no material. Eu quero que vocês pesquisem, porque é uma revista super legal, tanto para artistas quanto para design. Nessa edição aqui, que está disponível aqui na Specialize quando a gente voltar do coronavírus, vocês vão ver que tem um manual para poder estar trabalhando com infográficos, que é basicamente alguns dos trabalhos mais comuns no editorial que a gente vai ver mais para frente. E o que é legal sobre essa capa é que ela é uma ilustração digital completa. Então, tanto a capa quanto a contracapa, elas são uma imagem só. E isso vem disposto muito bem, junto com as informações que a revista precisa contar, que quase fazem parte da ilustração, o que é bem legal e um ótimo trabalho de design editorial. Pois bem, justamente para a gente poder imaginar como esse trabalho acontece, nós vamos fazer agora uma capa de revista.
Vamos propor fazer a capa da Design 101, que é o nome da nossa aula, e agora a gente vai fazer uma revista com isso também. E hoje, como a gente está falando de fotografia e ilustração, nós vamos fazer uma revista que vai falar sobre isso. Nós vamos discutir ilustração hiperrealista. E para poder falar um pouquinho disso, a gente vai falar sobre o último filme do Rei Leão, que saiu no ano passado, que é um filme todo feito em ilustração, mas que mais parece live action e bichos de verdade. Uma grande mistura da ilustração com a fotografia. Então a gente vai pegar a logo da Design 101, que é igualzinho a essa que a gente está usando nas nossas aulas, então tá aí para vocês verem a logo. A gente vai pegar também uma tipografia específica para a gente poder trabalhar com a revista, então a gente vai usar Lucida Console e Arial Narrow para a gente poder fazer da melhor forma ali as informações que precisam contar. E essa foto aí do Simba, do filme do Rei Leão, é a foto que a gente vai usar na capa. Bom, a gente tem os nossos elementos, a gente sabe como a gente precisa trabalhar eles e agora a gente precisa criar. A composição é extremamente importante. Pegando aqui a ideia da ABC Design, que coloca a logo no canto esquerdo, a gente vai fazer o contrário e vai colocar a nossa logo no canto direito, igual vocês estão vendo aí, onde ela ficou. A foto do Simba, ela é uma foto horizontal, porém a revista é uma mídia vertical. Então a gente vai precisar mexer na forma da foto, mas continuar mostrando a informação mais importante dela, que é o próprio Simba. Então a gente vai dar muito mais ênfase ao Simba na capa da revista, preenchendo toda a forma vertical dela com a foto dele. O que dá muita ênfase também e mais veracidade ao que a gente está falando na revista, que é a questão de ilustração. E por falar em ilustração e fotografia, a gente vai usar a fonte Lucida Console para poder escrever os nossos títulos, bem grande e chamativo aí na capa da revista. Porém, com Arial Narrow a gente vai fazer as nossas manchetes. Por quê? Porque é uma fonte que tem mais leiturabilidade e é mais fácil de ler em tamanho menor, já que as manchetes vão ficar bem pequenininhas. Vocês conseguem ver aí no material de vocês e também aqui no slide que a gente conseguiu usar os elementos básicos da capa, ilustração, fotografia, tipografia e a logo para poder fazer as nossas manchetes e organizar isso de uma forma completamente diferente dos outros exemplos que a gente viu, para vocês verem como que é versátil a situação de capas de revistas. E é esse o desafio que eu deixo para vocês hoje. Tentem projetar uma capa de revista, tentem procurar referências na internet, de novo no Pinterest, no Behance, no seu Instagram, dá uma olhadinha e começa a imaginar e a perceber como que isso foi feito, quais são os elementos que estão presentes naquela capa, como que o designer que fez esse editorial pensou esses elementos. E se você tiver os programas em casa, tenta fazer uma capa parecida com essa que a gente fez para o Design 101. Seja criativo, não precisa fazer igual a minha, mas faça algo utilizando esses elementos básicos. Fotografia e ilustração, tipografia e faz uma logo bem legal para sua revista, tá certo? Galera, continuem se cuidando, a gente está em quarentena. Usem esse tempo para poder estudar, para poder organizar suas coisas, para poder realmente aproveitem para conhecer novas coisas, novas ideias, façam videoaula no YouTube, façam umas coisinhas bem bacanas para vocês poderem voltar com tudo quando essa quarentena acabar, beleza? Se cuidem, beijão para vocês, até a próxima.